Olá, tudo bem? Você tá em casa, né? Eu espero que sim, hein? Afinal de contas, diante dessa crise sem precedentes que a gente está vivendo, a melhor coisa é evitar sair ao máximo. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Nós do Cinemação também estamos em casa te acompanhando. Por isso que eu estou aqui agora, entrando na sua casa. E a gente está muito feliz, porque temos uma nova parceria que vai te ajudar a ficar em casa. É o Telecine. Se você quer ver filme de qualidade para se distrair, é só assinar o Telecine. E olha só que maravilha, o primeiro mês sai totalmente grátis. E você já começa com um acervo de mais de 2.000 filmes, incluindo aqueles clássicos imperdíveis, filmes de super-heróis, comédias e muito mais. Aproveita então essa oportunidade e fica em casa, só que com o Telecine. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 361. Eu sou Rafael Arinelli e por que você é tão educado? Pela mesma razão que você não é, o modo como eu fui criado. Nossa, que tirada, hein? Aqui é o Henrique Risato e como advogado do grupo, tudo que eu for falar hoje aqui tem base jurídica na minha imaginação. Aqui é o Alexandre Dias. E olha, tem bastante gente naquele filme que eu conheço na vida real, viu? Olha, é verdade, é verdade. Tem muita gente ali. Eu sou Daniel Cury e a melhor invenção dos últimos tempos é o ar-condicionado. Que só funciona junto com a luz. Tudo tem problema. O importante é ficar no lugar fresquinho. Com certeza. Você sabe que aqui na minha casa eu coloquei o ar-condicionado e coloquei um negócio, uma chave, né, que fica do lado dele. Então, pra, assim, não correr o risco dele queimar, tem essa chave do lado. Então é basicamente isso, tem que estar ligada essa chave, sabe? É como se a luz estivesse acesa mesmo. O ar é a prova de destruição, de tão importante que é. Exatamente, exatamente. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast 361 para falar sobre um clássico. Vamos falar aí sobre 12 Homens e uma Sentença, um filme de 57, um filme clássico que tem uma aula de cinema. Quem gosta de cinema, né, assistiu já esse filme ou conhece esse filme, pelo menos. É um filme que tem muita coisa para ser falada. Obviamente, né, você que acompanha o Cinemação sabe que aqui a gente vai dar spoiler, a gente vai falar tudo sobre o filme. A gente tá falando de um clássico, um filme de 1957, então acho que já deu tempo suficiente para você assistir. De qualquer maneira, tá aqui avisado. E tem outra coisa, né? Esse filme aqui, no final, a gente não dá nota. Para clássico, a gente nunca dá nota. Porque se tá aqui e é clássico, é porque é bom. E ele tem alguma coisa pra ensinar, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre 12 Homens e uma Sentença. E a gente tem aqui a presença, a estreia no Cinemação do Alexandre Dias. Alexandre Dias que veio lá do Cineclique, veio indicado pela Tamires, credenciado, passou pelo um processo de seleção ali. E Alexandre, queria agradecer sua presença aqui no Cinemação com a gente para debater esse clássico, né? Falar sobre esse filme. E queria que você se apresentasse também aí pra galera, né? Galera que tá te conhecendo agora. Cara, primeiramente eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, falar de cinema, coisa que eu mais amo no mundo. Queria dizer também que o processo seletivo foi o mais amigável possível, foi muito bom. E é isso, eu sou repórter lá no Cineclique, eu escrevo sobre cinema, acho que desde que eu me conheço de gente, já tive alguns blogs. Hoje também estou fazendo o podcast Papos de Carona,
com um amigo meu, Gabriel Alviano, também sobre cinema, cultura pop. É meu dia a dia, basicamente, falar disso aqui. É uma conversa de bar como todas as outras. Ah, que legal, meu. Papo de carona, interessante o nome. Pois é. Você sabe que esse amigo meu, ele que inventou o nome, e aí ele... Na hora eu falei, caramba, não sei, né? Aí depois acabou ficando assim, eu falei, bora que já tá na minha cabeça, acho que é pra ser mesmo. É um bom critério. É isso aí. E hoje a gente tem aqui também, né, a volta da presença do Henrique Risato, que tá lá trabalhando arduamente no Geração M, né, Henrique? Fazendo esse podcast decolar na podosfera, né? Exatamente, cara. Tô no Geração M, a cada 15 dias, todo sabadão sai um podcast aí curtinho pra vocês, feito por mim, pelo Xaxim. E sempre que possível eu tô aqui também trazendo um pouco de caos nesse podcast. Muito bem. É isso aí, vamos então bater um papo sobre 12 Homens e uma Sentença logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Chegou o nosso momento de julgar você. Você que mandou seu comentário aqui, a gente julga se ele é bom ou não e se ele entra, né, Dani? Aqui é um julgamento justo. Justo. 2 homens e uma sentença, né? E uma sentença, uma leitura. Pois é. Estamos aqui então, né, para debater sobre esse filme 12 Homens e uma Sentença, e você pode contribuir com esse debate, porque o podcast ele não precisa terminar no momento que esse podcast acaba, ele pode terminar depois, porque ele pode continuar com a sua discussão, com a sua opinião sobre o filme. Então manda seu comentário para contato@cinemação.com ou acesse o nosso site, né, o cinemação.com, e lá dentro do cinemação.com você pode entrar dentro desse post e deixar seu comentário. Tem uma área lá exclusiva para comentários. Você deixa seu comentário ou coloca, né, um comentário, pega o comentário de alguém que já escreveu lá e você classifica se aquele comentário é bom, se ele é ruim e tal, enfim. Você ajuda também a gente a selecionar os comentários que vão chegar aqui. Então acessa cinemação.com ou manda seu comentário, né, para contato@cinemação.com. E por fim, temos também as nossas redes sociais, onde você também pode deixar seus comentários. Então isso é bom. Quando você segue a gente, quando você compartilha, quando você interage com a gente sabe se a gente está fazendo um bom trabalho, se a gente está fazendo um mau trabalho e tal. Então é muito importante que você interaja com a gente e deixe sua opinião sobre o conteúdo, sobre o que a gente está produzindo e tal. Isso é essencial. Assim como nos podcasts. Hoje o podcast Cinemação, ele está em todas as plataformas, né? Então você pode achar a gente no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, em todos os lugares. O feed tá aí, super fácil de achar, só escrever Cinemação e aí você encontra a gente. E você classificando a gente lá no iTunes, você seguindo a gente no Spotify e tal, você ajuda com que a gente chegue a mais pessoas, porque a gente vai ganhando relevância e o nosso conteúdo vai chegar em outras pessoas. Então fica aqui esse convite, né? Esse convite para que você interaja, para que você possa criar essa cultura, né, de comentar e sair do armário. E se você comentar e descobrir que a gente merece algo mais do que o seu comentário, você vai chegar à conclusão que a gente merece o seu dinheiro. Mas fica tranquilo, não precisa ser muito dinheiro, a gente não quer que você dê a sua casa pra gente, nem pague o dízimo. Tudo que a gente pede é para que você seja um patrão ou uma patroa do Cinemação, ou padrinho, madrinha, enfim, o nome que você preferir. E ao fazer isso, você vai fazer parte do grupo nosso do Facebook, nosso grupo no WhatsApp, cheio de bate-papo com a galera, e vai receber ainda um presente exclusivo do Cinemação todo ano. Para fazer isso, é só você entrar no cinemação.com/contribua ou clicar no botão contribua na página do cinemação.com e escolher uma plataforma, né? Tem 3 plataformas diferentes para você escolher, com valores a partir de R$1. Então você não precisa ficar pobre, você não precisa fazer grandes esforços. Com R$1 você já vira patrão ou patroa do Cinemação e já ajuda bastante a gente, porque se todo mundo que ouvisse a gente desse R$1, a gente tava fazendo muito mais podcast, tava fazendo vídeo, tava dando pirueta indo na sua casa da beijo. Então é isso. Seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E
chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários aqui pra gente, temos vários comentários bacanas, mas a gente teve vários comentários referente ao filme O Poço, nosso último podcast, porque é um filme que dá essa vontade, né? Dá vontade de discutir sobre ele. O Pedro Sim, que chegou no nosso site, comentou lá, foi comentar, inclusive, em um texto que a gente escreveu pelas mãos do Emerson Teixeira. Ele escreveu lá uma reflexão e tal sobre o texto, sobre o Poço, e aí o Pedro Sim mandou o seguinte comentário: ótimo texto, tive que ler com muita calma para observar o conteúdo denso, parabéns. Sobre o filme, acho que gostei mais pelo tema de ficção do que pelos questionamentos rasos entre aspas. Rasos na minha opinião, pois está tudo ali no próprio trailer e como escrito nos 10 primeiros minutos do filme. Daí em diante é mais do mesmo, sem grandes surpresas e me deixando numa posição confortável, lugar onde eu não gostaria de estar vendo esse tipo de filme. Assim como tantas outras produções atuais, ele coloca o espectador num altar e atende a todas as suas expectativas, sem questioná-lo, sem o fazer, sem sentir desconfortável, uma vez que personagens são previsíveis, assim como as caricaturas que já temos montadas em nossas mentes. Dito isso, ainda recomendo o filme para quem não está acostumado a sair da zona de conforto, e fico feliz que está tendo uma audiência grande no meu círculo de amizades. Porém, os comentários do texto, né, que o Emerson escreveu, são extremamente importantes nesse cenário, e são palavras que eu ainda não havia conseguido arrancar dos meus sentimentos pelo filme. Daí o comentário que o Pedro mandou. É legal, né, a gente ter uma visão assim, uma visão crítica, né, uma visão do que o filme pode trazer pra gente, porque é isso, ele traz alegorias, ele traz reflexões, mas ele pode provocar também isso, para quem assiste muito filme, entende muito filme e tal, às vezes essas alegorias muito claras incomodam também, né? Isso é legal, não tinha nem parado para pensar nisso. Então obrigado, Pedro, pelo comentário que você deixou aí pra gente. E o comentário do Alexandre Rodrigues Assunção lá no podcast do Poço complementa ainda mais esse debate, porque ele comentou o seguinte, ó, eu dei uma editadinha só para ler um pouco mais rápido, o comentário do Alexandre, então ele comentou o seguinte: filme espanhol e filme de terror espanhol, esse é um diferencial importante. Estou fazendo um review de alguns filmes e assisti recentemente A Espinha do Diabo, do qual faço um pequeno paralelo de impressões com este filme. O cinema espanhol é bastante interessante ao abordar temas como terror, suspense, por não se prender necessariamente na história do monstro, do fantasma, do assassino, mas usá-los como um pano de fundo e estabelecer diversas camadas que vão desde o social, o comportamento humano e o histórico do país. Na Espinha do Diabo, Del Toro espetacular, aborda-se o passado, a morte da infância, o relacionamento, o final deste, enfim, o final da vida, os fantasmas como lembrança da existência amarga e tênue. No Poço, podemos só pelo título tirar alguma conclusão. Da palavra poço extrai-se a percepção que, apesar de saber a existência de um limite no profundo que percebe-se pela visão da borda deste, existe um certo temor para vislumbrar esse final escuro e incerto. Ambos os filmes tratam do ser humano, no individual, a Espinha do Diabo, e no social, o Poço, partindo da experiência do indivíduo, da sua percepção do mundo e das alegorias colocadas. No caso do Poço, a teoria quixotesca apresentada no podcast é válida tanto para a discussão do assunto da verticalização das relações humanas e sociais, como para a própria interpretação do filme, que suscita, como comentado no podcast, mais perguntas do que respostas. Excelente comentário do Alexandre. Fique para a reflexão de todo mundo. This boy's been hit so many times in his life that violence is practically it's a normal state of affairs with him. I can't see 2 slaps in the face provoking him into committing murder. It may have been too many. Everyone has a breaking point. Anything else? No. Okay. How about you? I don't know. It's all been said. Can talk here forever. It's still the same thing. This kid is 5 for 0. Well, look at his record. When he was 10, he was in children's court. He threw a rock at a teacher. When he was 15, he was at reform school. He stole a car.
Been arrested for mugging. He was picked up twice for knife fighting. Oh, yeah, they say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy. Ever since he was 5 years old, his father beat him up regularly. He used his fists. Well, so would I. A kid like that? Chegava aos cinemas brasileiros no dia 10 de outubro de 1958 o filme 12 Homens e uma Sentença. O filme que chegou no Brasil praticamente um ano depois da sua estreia nos Estados Unidos, né? Veio aí com um orçamento de produção, um orçamento que é quase irreal assim hoje em dia, né? Porque foi um orçamento que os caras conseguiram fazer esse filme com $340 mil. Cara, é uma coisa até estranha de falar em mil e não em milhões, assim, porque, olha, a gente tá falando de um filme de 58 que tinha já alguns nomes bastante relevantes ali. A gente tá falando de um filme do Sidney Lumet, né, um diretor. A gente tá falando do Henry Fonda, sendo ali o grande astro do filme, né, o cara que conduziu, né, o ator principal ali. A gente tá falando de nomes importantes pro cinema. E o filme ter sido feito com $340 mil, para aquela época, era um filme bem pago. Hoje em dia é um valor irrisório, porque dificilmente você vai ver um filme sendo feito com esse valor, principalmente no mercado hollywoodiano. Esse filme conta ali a história, né, de um jovem porto-riquenho que é acusado de um crime brutal ali de ter matado o próprio pai. Ele passa por um julgamento e os 12 jurados se reúnem para decidir a sua sentença, para decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. E basicamente o filme fica aí, nessa sala, com esses 12 homens discutindo o porquê dele ser culpado e o porquê dele ser inocente. É um filme que é uma aula de cinema. E Dani, diz pra gente, além, né, desses nomes que já eram nomes relevantes pro mercado americano e tal, quem mais compõe essa ficha técnica de 12 Homens e uma Sentença? Então, vale destacar que, enfim, a direção é do Sidney Lumet, né, que mais tarde viria a dirigir, tipo, Rede de Intrigas, Um Dia de Cão, Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto, que acho que é o último que ele dirigiu, O Assassinato Expresso do Oriente, de 74. O Sidney Lumet foi indicado 5 vezes ao Oscar e acabou ganhando só um Oscar honorário, mas esse é o primeiro grande filme dele, é o primeiro filme pro cinema, né, ele tinha feito filmes pra TV antes e tudo mais, e depois, e é o começo do destaque dele, né. E é um filme que foi produzido pelo próprio Henry Fonda, que basicamente viu a peça de teatro e quis botar no cinema, sentiu a necessidade de produzir esse filme, né? E isso é ao contrário ao Henry Fonda, né? Porque o Henry Fonda já era um ator com bastantes filmes no currículo quando ele fez esse filme, né? Sim, ele já foi como produtor, já era um baita de um ator. Acho que o mais conhecido era o Guerra e Paz, né? Sim, mas ele já tinha feito... da carreira dele, né? Mas ele já não tinha feito o Era Uma Vez no Oeste? Eu acho que é de 60 ou Era Uma Vez, se eu não me engano, né? Ou eu tô é isso mesmo. Não, é 10. Mais recente. Mais Verdade. Mas enfim, o Henry Fonda já tinha isso. E sempre, o Henry Fonda, uma coisa que acho que é importante, só pra situar, lembrar que ele sempre foi uma pessoa muito politicamente consciente, ele sempre foi muito preocupado com questões, né, relacionadas a... Ele sempre foi bastante engajado, tanto que a filha dele, até hoje, é super engajada, né? A Jane Fonda foi presa recentemente, né? Porque estava na manifestação, enfim. O roteiro desse filme é do Reginald Rose, que adaptou a própria peça teatral, né? Ele mesmo já adaptou, enfim, e provavelmente quase não muda nada, é muito semelhante à peça. A montagem desse filme é do Carl Lerner. A fotografia é do Boris Kaufman, que fez depois a fotografia do Longa Jornada à Noite Adentro, que também é do Lumet, e que também é uma adaptação de uma peça de teatro. E o Boris Kaufman foi fotógrafo do Elia Kazan, entre eles no Sindicato de Ladrões, na época, né? Enfim, mais ou menos entre um pouco antes ou um pouco depois desse filme. A trilha sonora desse filme é do Kenyon Hopkins. E no elenco, a gente tem vários atores que são muito bons, mas tirando o Henry Fonda, né, que depois viria com Era Uma Vez no Oeste e muitos outros grandes filmes, e já era um grande ator, os outros eles se destacam, muito louco isso, mas assim, eles se destacam por não se destacar, são grandes atores que fizeram muitos personagens secundários ao longo de toda a carreira. Então a gente tem o Martin Balsam, que tá no Psicose, tá no Todos os Homens do Presidente, mas enfim, sem nenhum grande
grande papel de destaque, o John Fiedler, que estava no Bravura Indômita, o Lee J. Cobb, que estava no Sindicato de Ladrões e no Exorcista, tem o Edward Beans, que é um ator que fez Patton, fez a série MASH, fez o Intriga Internacional do Hitchcock, mas, enfim, sem grandes destaques, né? Como não eram grandes papéis, né? Não eram grandes papéis. Tem o Jack Warden, que é aquele ator que aparece de chapéu, que é um ator, que é o personagem que quer ver o jogo de futebol, né? E que ele veio fazer muitos filmes dos anos 90, daqueles que passaram na sessão da tarde, assim, como sempre um velhinho. Tipo, ele é sempre o velhinho do filme, sabe? Em vários filmes. Porque, né, nos anos 90 ele já tava mais velhinho. Tem vários outros, como o George Voskovec, que é um cara da antiga, não sei se da Iugoslávia, enfim, acho que do Império Austro-Húngaro, que é que depois foi naturalizado americano. E vários outros nomes de atores que mantiveram uma boa carreira, mas nenhum grande papel depois desse filme, né? O Dani falou do Jack Warden, e agora, na semana passada, no final de semana antes da gravação do podcast, acho que na Band ou na Record passou o Pestinha 1 e o Pestinha 2. Filme velhaço dos anos 90. O Jack Warden faz o avô adotivo, né, do Pestinha. Então eu vi esse cara na TV domingo agora, 3 dias antes da gente gravar. Eu não tinha reconhecido, mas daí eu fui pesquisar de todos os atores, né? Da hora que eu vi, assim, na hora eu... Caralho, tipo, ele é muito engraçado mesmo, assim, né? No Pestinha ele é engraçado, um cara meio canastrão, assim, sem vergonha. E no filme ele é bem cretinão também, né? É engraçado ver isso. Chega a ser quase irônico, né? Porque o filme, ele tem ali 11 coadjuvantes, né? O Harry Fonda é o protagonista. Só que ao mesmo tempo eles não são coadjuvantes, né? Eles são, tipo, personagens principais ali da trama. E saber que eles foram, tipo, coadjuvantes em tantos filmes assim, tipo, eles ficaram meio marcados por isso, chega a ser até um pouco irônico. É verdade. Sim. E assim, essa questão, né, de ser um filme centrado em um lugar só, um filme barato de ser feito e que tem ali a sua veia muito forte justamente no roteiro e tal, é algo muito expressivo desse filme. Não à toa é um filme que é muito estudado realmente por quem gosta de cinema e tudo mais. Uma coisa me chamou muito a atenção, assim, o filme ele começa com uma cena, né, uma tomada de fora, ele vem fazendo um contra-plongé justamente do que seria ali o lugar do julgamento, né, do lugar da justiça e tal. O tribunal, né? O tribunal é um contra-plongé bem lento, assim, né, porque ele quer realmente mostrar o peso da instituição, o peso da lei ali. Então ele já começa o filme com essa primeira amostra, assim, ó, esse daqui é o peso da lei, é o peso da justiça. Aí ele corta essa cena para fazer o oposto. Daí ele vai fazer um plongé pra gente, mostrando as pessoas dentro dessa instituição, que é quase como se ele falasse assim, ó, aqui a gente tem o poder da justiça e as pessoas, elas precisam se curvar a essa justiça, sabe? É quase que mostrando justamente essa falta de poder, né? Essa diminuição das pessoas perante a justiça. E aí, essa sequência, né, de contra-plongé, plongé e tal, é interrompida por uma sequência muito coreografada, assim, desses personagens se encaminhando ali pro tribunal. E aí um entra, um vai pro banheiro, o outro tá tomando água, tem umas pessoas ali comemorando uma sentença, não sei o que e tal. Então você tem ali toda uma coreografia que vai já desenhando pra gente mais ou menos o que a gente vai ver. E esse é um desenho nos 5 primeiros minutos do filme, que ele já dá o ritmo necessário que a gente vai ver ao longo do filme, né? Porque a gente já tá vendo justamente a discussão da lei sendo aplicada, a diminuição do homem, né, perante a lei que é aplicada, e a gente vai ver justamente essa coreografia entre os seus representantes. Então eu achei tão interessante depois repensar no filme e entender toda essa primeira coreografia como se fosse quase que um resumo do que a gente vai ver. Não, foi uma das coisas que me chamou a atenção. A hora que entra no tribunal, a gente vê à direita realmente uma família comemorando. Eu não sei se é a família de algum acusado que foi absolvido ou é a família de alguma vítima e que o acusado foi sentenciado, né? E aí já corta, a hora que a câmera vira pra esquerda pra entrar na sala de audiência, onde vai se passar lá o concílio de sentença, ainda vem um guarda e tipo, pede pra eles fazerem silêncio e tal. Foi uma das primeiras coisas que eu reparei, assim, agora, prestando atenção bem
analiticamente, porque esse filme, meu avô era advogado, tal, assim como eu, e eu já tinha assistido umas 3, 4 vezes, mas ao longo de 34 anos, fazia mais de 10 anos que eu não via esse filme. Então foi legal, tipo, ver com outros olhos, assim. Toda essa coreografia ali, ela já é muito interessante, justamente para trazer esse primeiro ritmo, assim. E aí entra numa questão que é o desenvolvimento do roteiro, né? Porque quando você vê esses 12 jurados se encaminhando ali para discussão de quem que, se aquele garoto é culpado, se ele não é culpado e tal, novamente, né? A gente tá dentro do tribunal. A gente tem uma amostra ali, um juiz que ele é quase displicente, né, na fala dele, assim, ele tá bem, gente, vocês vão ter que decidir aí e tal. Então existe ali uma, sabe, um qualquer coisa, assim, ele tá bem relaxado ali, sabe, vocês decidem aí e tal. O tom, né, desse juiz já também chama atenção. E aí os jurados vão se encaminhando pra sala e você tem aquela questão, né, deles... Eles dão aquela última olhada, alguns deles dão aquela última olhada naquele garoto e tal, como se aquilo de alguma forma pudesse ajudar ali naquele julgamento e tal. E o juiz já dá a letra, né? Ele fala, caso vocês decidam que ele é culpado, a sentença é a pena de morte. Então, e é mandatória, tipo assim, não tem outra pena. Então, assim, se vocês decidirem que ele é culpado, é a pena de morte. Exato, e daí você tem essa questão, que daí quando eles entram dentro da sala, estão todos meio displicentes, então existe realmente quase que um pouco caso com aquele garoto, porque, tá bom, ele é culpado, então tá bom, aí eles começam ali, e aí vai se criando todo o ambiente, né? Isso eu acho tão legal desse começo do filme, porque, olha, é um filme que se você falar pra uma pessoa, se você for descrever que é simplesmente um filme que se passa dentro de uma sala com 12 homens discutindo a pena para um garoto, ele pode parecer chato num primeiro momento, mas é muito interessante como a direção e o roteiro constroem essa jornada de uma forma que você fica vidrado no filme. É interessante as primeiras cenas, justamente essas deles entrando, que daí que a câmera vai mostrando pra gente quem são cada um desses 12 homens, né? Pelo figurino um pouco, mas muito pela atitude. Então um tá preocupado com o jogo de futebol, aí eles tentam abrir lá a janela, então você tem, além de mostrar esses personagens, um pouco de cada um, aos poucos, né? Inclusive um senhorzinho que tá no banheiro, todo mundo fica esperando, fala, desculpa, ele devia estar com caganeira, sei lá. Mas mostra isso e ainda mostra o ambiente. Então eles tentando abrir a janela, eles precisam da ajuda um do outro para abrir a janela, o que já é um elemento que vai englobar na trama, e você vai sentindo que tá um calor lá dentro, tá todo mundo suando, quase todo mundo, que tem um que não sua, mas tá quase todo mundo suando, todo mundo sem paletó, né, tipo, aos poucos vai formando aquela famosa pizza, né, debaixo do braço e tal. Eles falam que é o dia mais quente do ano, né? Eles falam que eu vi no noticiário que hoje ia ser o dia mais quente do ano. Dá até aflição. E depois, mais tarde, quando começa a chover, dá mais sensação de calor, porque eles têm que fechar a janela e aí eles ficam mais abafados, né? Isso é muito interessante, né? Uma coisa que eu acho muito curiosa nesse começo é que quando a trama vai começar propriamente, que é quando o personagem do Harry Fonda começa a destoar dos outros 11, o clima de displicência, ele não é perdido, assim. Ele não é perdido. Não parece que... Se fosse, acho que um diretor menos hábil, que não fosse o Lumet, poderia ser uma coisa muito, tipo... de vingador, sabe? Do Harry Fonda ser um vingador. E não, ele simplesmente... Aquele jeito dele de falar... Cara, eu não sei. Eu acho que a gente só precisa conversar. Parece realmente que tá ali numa roda de conversa. Então, eu acho que a direção dos atores, assim, desde o começo já é muito boa, porque em nenhum momento parece que você fala assim, nossa, tá, agora eu vou ver o filme mesmo. Não, você tá simplesmente vendo aqueles homens ali na sala, conversando e agindo como pessoas normais. What actually happened is this. The boy stayed home, had another fight with his father, stabbed him to death, and left the house at 10 minutes after 12. He even remembered to wipe the knife clean of fingerprints. Now, are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? No, I'm just saying it's possible the boy lost his knife and that somebody else stabbed his father with a similar knife. It's just possible. Take a look at this knife. E
E aí entra uma coisa que você estava até comentando, Alexandre, que é muito interessante mesmo, que é, primeiro, essa questão da displicência, que você está discutindo entre 11 homens uma sentença de morte para uma pessoa. E alguns deles querem resolver aquele assunto de uma maneira rápida, porque eles têm compromisso e tudo mais. Então, assim, a displicência está posta ali. E aí, a crítica, né, que vem embutida dentro desse roteiro, vem por conta da crítica ao sistema judiciário, vem embutida na crítica de, tá bom, quem que é então esse cara que tá ali, que tá sendo acusado? Vem também na questão do, o juiz também, como é que esse juiz se porta e tudo mais. Então existe toda uma crítica ali, social, jurídica, emocional e tal, existe todo esse mise-en-scène ali que você vai sentindo aquilo conforme o tempo vai passando. A gente vai tendo essa coreografia sendo posta e, como o Dani falou, né, a gente vai conhecendo cada vez mais esses personagens. É interessantíssimo da gente ver como esses caras eles vão sendo desmontados justamente com um ato de eu só quero conversar sobre isso. Eu não quero convencer ninguém, mas eu quero conversar sobre isso. Esse negócio da conversa, do querer conversar, é assim, é impossível você descolar isso da nossa realidade de hoje, sabe? Eu fiquei tão impressionado disso, assim, da gente ver o quanto o ser humano ele é cíclico, né? O quanto a discussão posta pelo filme, que é a gente precisa discutir essa existência, a gente precisa discutir o nosso sistema, ele é tão colocado isso de uma forma que, sabe, é tão cíclico, a gente tá fazendo isso o tempo todo. E o quanto uma pessoa faz a diferença, né? Porque se o Henry Fonda, o personagem do Henry Fonda, tivesse ido com a manada, vamos dizer assim, se, né, tido comportamento de manada, falar, todo mundo tá votando, não quero ser o diferente, eles teriam condenado um cara à morte, sendo ele culpado ou não, né, assim, conforme eles vão discutindo, a grande questão é justamente que há dúvidas, né, que não é certeza. Tem certeza ou não, né? Exatamente, a questão não é que não pode ser que o menino tenha matado o pai, mas como você tem certeza absoluta, como que você leva alguém pra cadeira elétrica, enfim, pra sentença de morte, sem ter certeza absoluta? E só ele faz essa diferença, ou seja, ele já evita uma decisão rápida, prolonga essa decisão. E eu fiquei pensando muito nisso logo no começo, quando você tem o comportamento de manada, né, tipo, todo mundo vai erguendo a mão, do tipo, tô erguendo a mão, é o famoso, vou votar nesse candidato porque tá todo mundo votando nele, entendeu? É um pouco isso. Porque eu sempre vou falar de política nessa merda. Mas enfim. Mas é meio que isso. E eu fiquei pensando nisso, falei, um cara fez a diferença. E aí depois, quando você tem um elemento de votação secreta, já resolve ir junto e votar como inocente, né? Uhum. E aí começa toda uma segunda etapa do debate. Cara, essa questão do comportamento de manada que você falou, eu acho que ela é tão bem abordada no filme que ela tem dois aspectos. Ela tem esse aspecto moral, que aí gera essa discussão sobre a pena de morte, sobre quem que eles estão condenando, sobre a índole de cada ser humano. E eu acho que tem um aspecto também mais filosófico, que aí é relacionado ao debate. O que é um debate? O que é uma conversa? O que é as pessoas se expressarem ali? Cara, eu falei aquilo no começo, na abertura, que tem muita pessoa que eu conheço desse filme aí, porque, debater hoje, tipo, esse filme é uma aula, assim, de como fazer uma discussão, sabe? E como cada personagem ali, aos poucos que eles vão entrando mais, porque no começo eles estão muito dispersos. Então, a partir do momento que eles vão entrando ali naquela discussão, vão começando a se importar mais, eu acho mais do que o aspecto moral de conversar sobre questões sobre abordar muito bem as questões de preconceito, tudo, eu acho que tem uma questão linguística ali também, do que é, tipo, você conversar sobre um determinado assunto. E isso é muito bom no filme. Até porque uma das discussões que eles têm é justamente em como essa discussão ela
ela é aplicada, né? Porque a partir do momento que essa discussão começa e ele deixa muito claro assim, eu só quero conversar sobre o assunto, eu não quero convencer ninguém sobre isso, eu só quero conversar. Muito bem, então ele tá colocando a posição dele. Até aí, tudo bem. A partir do momento que começa uma discussão ali, e será que existe a possibilidade da pessoa ter errado? Será que o depoimento dela, de repente, não pode estar errado e tal? Então, ele começa a fazer alguns questionamentos, as pessoas, elas se sentem ofendidas com aquilo. E aí a reação delas é tipo, como é que pode você tá falando um negócio desse? Você é um absurdo, você é isso, você é aquilo e tal. Daí a discussão, ela... É óbvio que ele é culpado, né? Mais ou menos assim. Então, mas não é só isso, não é só você é óbvio que é culpado. Tipo, eles começam uma discussão do tipo, você tá falando isso porque você é um sabichão, você é isso, você é aquilo, você é metido a ser o dono da verdade e tal. E não existe argumento sobre a situação em si, sabe? A discussão, ela fica pautada exclusivamente ali naquela situação. Então eles começam a focar no pessoal, entende? Eles esquecem o assunto como um todo e focam no pessoal. E isso é muito sintomático, sabe? Impressionante. E esse quero discutir que é interessante, né? Quer dizer, em vez dele vir dizendo... Seria completamente diferente a conversa se o jurado 8, né, que é o personagem do Henry Fonda, falasse assim, não, eu acho que ele é inocente por causa disso. Eu acho porque eu olhei eu imaginei que ele é inocente. Ele não tá dizendo isso, ele tá dizendo, gente, calma, eu tô em dúvida. Ao dizer isso, você tem quase que mais armas pro debate, né? Sim. Porque é diferente se eu, qualquer debate, qualquer opinião sobre se é certo ou errado qualquer coisa. Se você acha certo e eu acho errado, vai ser mais difícil o nosso debate. Agora, se você acha certo e eu tô na dúvida se eu acho certo ou errado, ele gera ainda mais possibilidade de discussão, porque você vê abertura em mim. Então, a princípio, é como se todos os 11 tivessem vendo uma possibilidade de finalmente convencer esse cara a votar como culpado, porque... Daqui a pouco a gente termina essa jossa logo, eu vou pra casa, vou descansar, tá calor, vou ver o jogo de futebol e tal. E é isso, daí eles vão... E aí o interessante também é que cada um deles tem um arco de processo de descoberta, tem um arco de convencimento, que não é porque o Henry Fonda tá tentando convencer todos eles, né? Tipo, eu quero convencer. Não, mas é simplesmente porque a conversa vai carregando diversos elementos e eles vão chegando nesse outras ideias e tal, muito com a ajuda do personagem que tava com caganeira no começo, porque ele é o primeiro a mudar de ideia, né? E a se dar conta da situação, né? Que é interessante no filme que os personagens não têm nomes, né? Eles têm números, então jurado 1, 2, 3 até o 12, né? O Henry Fonda é o 8 e o velhinho lá que é o primeiro aí junto com ele é o 9. E uma coisa legal que ele fala, um dos primeiros argumentos dele, do jurado número 8, né? Que é o Henry Fonda, ele fala que acha que o advogado da defesa não trabalhou direito. Eu falo, olha, se eu fosse o acusado, eu ia brigar para ter um outro advogado, porque parece que ele não usou de retórica, ele não usou os argumentos todos que poderiam ter ajudado ele. Meio que tava com foda-se ligado para ser um português, claro. Então, eu não senti que o personagem do Henry Fonda queria fazer o papel do advogado da defesa, mas ele queria mostrar que ele não foi defendido de uma forma correta e por isso ainda teve dúvida. Porque quanto mais você vai dando fundamentação para qualquer um dos lados, mais é fácil a gente chegar numa conclusão, né? Sim, exatamente. Essa questão dos argumentos do Henry Fonda são muito interessantes, porque ele levanta algumas questões, por exemplo, que o rapaz que está sendo acusado cresceu num meio hostil, só que ele não deixa de falar assim, cara, eu não sei. Ele realmente pode ter matado, mas isso é um fato. A gente tem que levar em conta. Em nenhum momento ele faz isso que o Henrique falou, realmente, de ser um advogado de
de defesa. Ele só tá falando, a gente pode considerar isso. Só que quando ele fala isso, falam que ele tá doido e começam a ofender ele. Exato. Então, realmente, isso é uma coisa muito doida de ver nessa troca de argumento. Né? Vamos separar da seguinte forma, né? Uma discussão. O que acontece dentro de uma discussão, num julgamento? O Henrique pode até trazer isso de uma forma até mais clara. Mas você tem, em um primeiro momento, um objeto, né, a ser discutido. Então você tem ali a acusação, você tem, né, de um lado o fato, o que foi que aconteceu realmente que a gente vai discutir aqui. Aí você tem dois lados, você tem um lado que vai defender e tem um lado que vai acusar. É basicamente isso. E toda discussão, qualquer lugar do mundo, qualquer situação, é desse jeito que funciona. Então você quer discutir o sistema de saúde hoje no Brasil, você quer falar do SUS, o SUS é o objeto, é o que está sendo analisado ali. Aí vai ter gente que vai defender o SUS de um lado, vai ter gente que vai acusar o SUS do outro. A grande questão é justamente o debate em cima do assunto, em cima do objeto que está sendo analisado. Então você quer discutir sobre o SUS, né? Você não quer discutir sobre o advogado de defesa do outro, né? Você não quer falar do advogado de defesa, você não quer falar do advogado de acusação. E o que a gente percebe que acontece muito, e nesse filme fica muito claro isso, é que chega um determinado momento que esse objeto que está sendo ali analisado, ele se mistura com a acusação e com a defensoria. E aí a pessoa passa a ofender o defensor, ou passa a ofender o acusador. Isso é completamente surreal, assim. Mas volta depois, né? Isso que é interessante. Tipo, o debate vai pra esse lado, mas chega um ponto que eles têm que discutir, e aí eles começam a ver elementos, né? Tipo, tentam imaginar como que foi o outro homem andando pelo apartamento, com uma perna arrastada, como que foi a mulher que disse que viu, mas não tinha óculos, daí eles reparam na questão Mas você vê, óculos. Dani, eles voltam para discutir o assunto quando há um moderador, né? Ou quando há alguém que fala assim, gente, calma, vamos voltar aqui pro assunto, porque a gente tá indo para um outro lado que não era para ir para esse lado. Então, assim, precisa ter um moderador, que geralmente quem faz isso no papel ali, né, no julgamento, seria o juiz, né, que vai moderar ali os dois papéis e tal. Então, essa figura, ela é importante. Como aqui a gente não tem uma figura de um juiz, a gente tem, na verdade, os 12 envolvidos na discussão. Em algum momento, eles precisam ter uma calma e tentar voltar para o ponto central da discussão para eles conseguirem argumentar. Porque se eles ficarem simplesmente acusando quem está defendendo, ou ofendendo ali quem está acusando, a discussão não vai andar. E eles não vão sair de lá tão cedo, né? É até aquele que é estourado, sabe disso, né? Tipo, ele quando começa a ficar estourado, tem uma hora que ele para e, tipo... Porque ele vê que ele não vai sair de lá, né? Se eles não chegarem até algum ponto. Exatamente. Que é o número 3, né? E tem um que é interessante também, que é o que quer ver o jogo de futebol, né? Porque acho que ele é o único que não muda de opinião. Ele é o único que não tá nem aí pra nada. Ele só quer saber de ver o jogo de futebol. Então ele muda de opinião, na verdade, porque é conveniente pra ele, né? Tipo, pra ele tanto faz, na verdade ele não se importa, né, com a situação. E esse não se importar esbarra num outro fator, que eu acho que é o fator de discussão social que esse filme tem, que é basicamente assim, o menino ele é pobre, ele é imigrante ou filho de imigrantes, enfim, né, fica bem evidente isso, e aí entra assim, a questão do preconceito, tem até uma cena maravilhosa, né, que a câmera se afasta e aos poucos todos vão se afastando do cara preconceituoso que tá dizendo sobre, né, usando termos, essa gente vem aqui, essa gente é violenta e tal, parece coisa que é dita até hoje, mas enfim, né, e o fato de ele ter, de um menino ter um advogado fraco, né? Ou aparentemente fraco, porque possivelmente é o advogado do Estado, e essa questão da justiça é muito interessante, né? Tipo, não deveria ser assim, mas o fato é que quem tem grana paga um advogado parrudão, né? Que vai lá e vai defender pra caramba, e vai se esforçar. Quem não tem, vai ter um advogado que vai fazer mais ou menos, porque na verdade o advogado também tá nem aí pra ele. Porque, sei lá, ou é pago pelo Estado, ou porque
enfim, ou porque é pago por pouco dinheiro, enfim. Mas o fato é que você tem essa questão social também entrando aí no filme, do tipo, mal e porcamente falando, quem é pobre só se fode, né? Porque ele não se fode em todos os aspectos. Ele teve uma criação que levou ele a uma situação dessa, e seja ele culpado ou não. Ele teve um advogado que não conseguiu fazer uma defesa decente, e um monte de gente tem preconceito com ele, a ponto de, se não fosse por um cara, ele seria sentenciado à morte com a maior facilidade. Né? Not guilty. Guilty. Boy, how do you like that? Oh, and another chap flips his wings. All right. Who was it? Come on, I want to know. Excuse me, this was a secret ballot. We all agreed on that, no? If the gentleman wanted to remain secret... Secret? What do you mean, secret? There are no secrets in a jury room. I know who it was. Brother, you really are something. You sit here, vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher starts tearing your poor heart out about some underprivileged kid just couldn't help becoming a murderer, and you change your vote. If that isn't the most sickening... Why don't you drop a quarter in this collection box? Isso era uma coisa que eu queria perguntar pro Henrique, que é advogado. Queria que você me explicasse, Henrique, isso. Qualquer pessoa, não sei como que é nos Estados Unidos, né, e tal, mas qualquer pessoa que vai a julgamento e tal, como esse garoto, o Estado, ele é obrigado a dar uma defesa para essa pessoa, ou essa pessoa ela é obrigada a ter um advogado de defesa? Caso ela não possa arcar, tem a Defensoria Pública do Estado, né? Ou então, nas cidades, por exemplo, Itu, onde a gente aqui mora. Em Itu não tem o defensor público, mas tem os advogados que eles têm um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública, então eles atuam como defensor. Então, por exemplo, no caso do garoto do filme, ele não tem condições de pagar um advogado, então ele pega um advogado do Estado, mais ou menos como é no Better Call Saul, não sei se vocês assistem lá na Netflix, mas ele é um tipo advogado plantonista ou um advogado que o Estado que vai arcar. Aí assim, tem muito advogado que fala, é bom de fazer a tal JG, que é a Justiça Gratuita, como um laboratório, como, eu vou testar meus conhecimentos e tal, é bom pra aprender. Mas assim, é a vida de uma pessoa lá, entendeu? Não é pra você testar, Sim. Porque se você fizer merda, você vai foder a vida da pessoa. Mas é basicamente isso, todo mundo tem direito à defesa. Praticamente não existe o negócio do cara que fala, eu vou ser o meu próprio advogado, né? Mas quem que ganha? Como que esse advogado, ele ganha dinheiro com isso? O Estado paga ele. Isso, exatamente, o Estado paga. Se ele for concursado, ele recebe do Estado de São Paulo, por exemplo, né? De qualquer forma, é o governo que paga os honorários dele. Mas ele ganha por quantidade também, não? Ele tem uma meta, você tem que defender lá 8 carinha hoje no tribunal. Não, porque, na verdade, normalmente, dependendo da cidade, mas que nem mais pro interior de São Paulo, geralmente tem, 1 ou 2 júris semana, entendeu? Às vezes tem só em determinados meses. Por quê? A gente fica assistindo filme, assim, americano, daí a gente sempre acha que qualquer tipo de processo é um julgamento que nem esses daí, né? Tá o juiz, ele tem os júris e todo mundo assistindo e tal. Isso que a gente vê no filme, que é o júri, né? Tem os jurados, aqui no Brasil, é só para crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Você rouba a pessoa e mata ela pra você roubar. O infanticídio, né? Quando a mãe mata a criança, conta do estado puerperal ou não e tal. Então é só quando tem o crime de morte que tem o júri. Ou o crime contra a vida, né? Pode ser tentativa, também tem o júri. E eu não sei se os Estados Unidos ainda são 12 jurados, mas aqui no Brasil são 7. Então, a gente viu no filme que eles falam que tem que ser unânime, senão não sai de lá. Aqui no Brasil, não. Se começou lá, eles fazem a votação secreta entre os jurados lá na sala, e os jurados juntos têm o nome de Conselho de Sentença. Começou a abrir os votos. Os 4 primeiros dá assim, culpado ou inocente, já passou da metade, né, de 7. Então, os outros 3, eles nem abrem. Não importa se ficou 5-2, ou 4-3, ou 6-1, ou foi 7-0, por exemplo. Não, deu 4 votos para um dos lados, culpado ou inocente, já era.
Entendi. E ainda tem um monte de requisitos que fala assim, esse crime. Porque assim, no filme, como eu falei, aquela hora o juiz, ele fala, a sentença é uma só, é pena de morte, ponto final. Aqui, pra gente no Brasil, não é assim. A lei fala, por exemplo, homicídio de 8 a 30 anos de prisão. Tá, e aí, como é que a gente vai saber se é 8 ou se é 30 ou se é 25? Como que vai dosar? Aí tem um monte de coisa. Tem as atenuantes, que são coisas que aliviam a pena, e tem as agravantes, que elas aumentam a pena. Então, por exemplo, agravante. Foi por motivo fútil ou torpe, né? Motivo banal. Foi por emboscada. A vítima não tinha como se defender e tal. Vai agravando a pena. Vai indo mais perto dos 30 anos. Aí você vê assim, o réu é primário. O réu confessou o crime. Deu uma facada na vítima, mas ele tentou salvar a vida dela. Ele se desesperou. Ele que ligou pra ambulância, entendeu? Atenua a pena. Então tem bastante diferença, assim. Às vezes, muita gente que às vezes vem me perguntar só tem a impressão do que vê em filme e série americana. Então acho que no Brasil é assim, e é bem diferente mesmo. Exato. E uma coisa que acho que é importante, né? O Rafa comentou a questão do o Estado paga o advogado, né, e tal. E isso é inclusive um princípio básico de democracia, né? Um país que não garante defesa a um acusado, seja pro crime mais horroroso do mundo, ele não pode ser considerado um país democrático, né? Democracias além de eleger pessoas e tal, ela baseia-se muito no fato de que você tem uma justiça imparcial, ou que pelo menos tenta ser imparcial, para poder determinar sentença, né, das pessoas. As pessoas têm que ser condenadas por um sistema jurídico aceitável, né, não das ditaduras que você tem, em ditaduras e estados autoritários, que você vai ter uma pessoa simplesmente sendo condenada porque alguém quis e pronto, acabou, né? Todo o sistema, todo o regimento da sociedade depende desse tipo de coisa, né? Do tratamento desse tipo de coisa. É complicado isso, é que nem o Henrique falou agora, essa questão, às vezes o advogado que é requisitado para esse tipo de caso fala assim, eu vou ganhar experiência, todo um ideal de sociedade que tá em jogo ali, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito, muito maior ali do que parece, até pra gente que tá vendo de fora, né? Sim. Eu até anotei uma coisa, uma ideia que pra mim é muito forte, tem a ver com esse filme, que a gente tá no tema, eu queria comentar aqui, que é assim, a dúvida do personagem do jurado 8, né, sobre se ele é culpado ou não, ela é muito importante, porque tem muita gente que acha que a justiça, o sistema de justiça de qualquer país democrático existe para pôr na cadeia o bandido, né, e a gente vive numa sociedade que desde muito tempo, né, inclusive em 57, quando esse filme saiu, e até hoje, ela é muito punitivista, né, ela é muito no sentido de tem que prender o bandido, tem que matar o bandido, tem que acabar com o bandido. Esse cara é um bandido, tem que acabar com ele. Só que a justiça, ela existe muito mais para proteger o inocente do que para prender o bandido, para punir o criminoso. Porque assim, o princípio qual que é? É o de que é muito pior você ter um inocente preso, e ainda pior, ele condenado à morte, do que um bandido solto. O princípio é esse. O que garante uma justiça boa é uma que vai garantir que quem não cometeu crime não vai ser preso, mesmo que eventualmente alguém que cometeu não seja, entendeu? Isso, claro, no mundo ideal, quem cometeu teria que ser, mas é como quando você não... daí tem a presunção da inocência, né? É inocente até que se prove o contrário. E no caso desse menino, do jovem do filme, você estaria numa situação quase que oposta. Por ele ser imigrante, por ele ser pobre, ele é culpado até que se prove o contrário, né? Que é uma coisa que acontece muito no Brasil hoje, o tempo inteiro, principalmente com quem é pobre. E isso reflete no título original do filme. Porque o título original do filme é 12 Angry Men. 12 homens com raiva, 12 homens raivosos, né? Raivosos. E é muito isso, eles são reflexo de uma sociedade com ódio, de uma sociedade com raiva, de uma sociedade que vê uma pessoa que é pobre, que é imigrante, que é sei lá o quê, e fala, tem que prender, e se fala, gente, calma, né? Daí tem que ter uma pessoa com o mínimo de coragem pra falar, gente, pera, não concordo com isso, e aí colocar isso em debate. E ele fala mais do que isso, ele, só rapidinho complementando, ele fala assim, gente, pera, e se fosse você
no lugar dele. Essa fala pra mim dele é genial, porque ele fala 2, 3 vezes e, em nenhum momento aqueles caras estão se colocando no lugar dele, né? Só quando ali o debate sobre o suposto crime gera algum elemento de identificação dos personagens, que nem, o fato daquele cara lá que não sua, quando ele começa a perguntar pra ele, mas você lembra quando você foi no cinema? Só quando aquilo, traz pro pessoal que eles começam a juntar as coisas, né? Porque senão ninguém se coloca ali no lugar do outro. Exato. Porque eles fazem uma pressão, eles falam, mas qual que era o nome da atriz? Mas quem que mais estava no filme e tal? Daí você vê, né, bem nítido na cabeça, ele é meio careca descendo a gota de suor, né? Nossa, sim, muito bom, cara. O Rafa tinha até perguntado na questão do valor, quanto recebia tal, eu dei uma pesquisada aqui na tabela do ano passado, R$1.019, quer dizer, é pouco, né? Você vê o trabalho da advogada, assim, de chegar, estudar e falar na frente de todo mundo, ele fica horas lá defendendo, às vezes dias até, pra ganhar R$1.020. Exatamente. Acho que é menos de um salário mínimo, se não me engano. Agora o salário mínimo tá 1.045, quer dizer, é pouco, né? Outra coisa muito interessante que eu pensei, né? Quando eu vi o ano de lançamento do filme lá nos Estados Unidos, que foi 57, é o ano que o meu pai nasceu. Eu falei, nossa, então esses homens, né, os jurados, eles teriam a idade para ser, por exemplo, o meu avô, se bobear, até o meu bisavô, considerando que tinha uns velhinhos lá que tem netos, né, e tal. Então, olha como a cabeça deles também era muito fechada, pensando na cabeça deles como americanos mesmo, assim, no foco do filme. Para imigrantes, se hoje é o ruim, né? Temos lá o presidente dos Estados Unidos querendo fazer muros e tal, mas imagine década de 50 como que era, né? E assim, 12 homens brancos, né? Então, sim. Isso é uma coisa legal que você trouxe, porque quando a gente pega ali a década de 50, ela é uma década considerada ali uma época de transição, né? Porque entre o período ali da guerra, que se passa na primeira metade, né, do século XX, e o período das revoluções comportamentais, tecnológicas e tal, que se passa na segunda metade. Então é interessante da gente ver que essa época, ela acaba sendo considerada a idade de ouro do cinema, porque é um momento em que as pessoas começam justamente a colocar na tela questionamentos e tal. Então, a gente está falando de uma sociedade ultraconservadora nesse período, pessoas que estão saindo, né, de um período de guerra. A gente está falando de Guerra Fria, a gente está falando de um problema ali da União Soviética com os Estados Unidos e tudo mais. Existia todo um movimento, principalmente nos Estados Unidos, dessa questão de direitos humanos, né, a sociedade questionando muito disso também. E aí, quando a gente chega aqui nesse filme, a gente vê, como o Dani mostrou aí, né, pra gente, que é impresso nos personagens essas partes da sociedade. Então você tem ali um personagem que representa o cara que não tá nem aí pra como vai ser julgado isso e tal, que é o cara do beisebol ali e tal, não tá nem ali. Você tem um personagem que é mais velho, que ele tá, sabe, ele tem uma postura, né, de sobriedade, de sapiência ali e tal. Você tem um personagem questionador no Henry Fonda, você tem um personagem que é imigrante italiano. Inclusive tem um momento do filme em que esse cara do beisebol, ele emite, né, a opinião preconceituosa dele com a questão do italiano, que ele vira lá e fala, pô, esses caras vêm pra cá e não sei o que e tal, e não há aquele comportamento. Não é nem italiano, é latino já, né? O personagem que tá, o jovem que foi acusado, ele seria latino. Não, eu tô falando do jurado. Ele fala do outro jurado. Isso, do outro jurado, porque ele é italiano, é o joalheiro lá, né? O cara do beisebol pega e fala, o que esse cara tá vindo falar? Os caras vêm aqui, pegam nossos empregos e não sei o que e tal. E naquele momento não há aquele movimento, né, por parte dos outros jurados de ignorar, virar as costas pro cara, não sei o que a gente vai ver depois com aquele personagem mais velho, que ele vai firme pra bater daí no porto-riquenho. Então, é até uma forma de mostrar que esse preconceito, ele tá intrínseco ali nessa sociedade. Porque quando você tem pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível ali, que são jurados e tal, e um emite uma
uma opinião contra o outro ali, preconceituosa e tal, ela ainda é tolerável, porque eles estão no mesmo nível, mas não deixa de ser preconceituosa. Agora, quando eles emitem a opinião preconceituosa por uma classe inferior e tal, aí existe todo esse movimento ali, né, de repúdio àquilo. Então é interessante da gente ver isso também, como o filme ele acaba imprimindo isso. E também no momento do filme, né, o filme já tá mais avançado, já tá no momento que tá todo mundo se dando conta de tudo, né. Até um outro personagem que eu acho bem interessante, e vai fazer um paralelo até com o último filme que a gente discutiu aqui no podcast, que é o Poço, lá da Netflix, filme né. espanhol, né. Isso, porque assim, a gente discutiu uma coisa sobre o Poço muito interessante, que é o seguinte: as pessoas quando mudam lá de um lugar do Poço, vão pra cima e passam a ser mais privilegiadas, elas começam a tá nem aí pra quem tá na parte de baixo. Elas meio que querem, enfim, não se preocupam com isso. E tem um personagem que fala que nasceu num ambiente de cortiço, né, num ambiente muito pobre, e que, enfim, cresceu nesse ambiente e não se tornou, né, a princípio ele rebate alguém que diz que o menino seria violento por conta desse ambiente, e ele fala assim, eu não me tornei isso e tudo mais. E esse cara, a princípio, vota no menino como culpado, para depois mudar. Então, quer dizer, ele também é uma pessoa que mudou de classe, que ascendeu na sociedade, nas classes da sociedade, e demorou para enxergar a si mesmo no menino, entendeu? Sendo que ele poderia ter enxergado a si mesmo bem antes. Então, é um elemento de que muita gente que sobe numa camada dos estratos sociais passa a desconsiderar um pouco, a esquecer um pouco o que viveu, ou a não pensar nisso como uma forma de consciência de classe e tudo mais. Has anybody here any idea how long it would take an elf? This isn't a game. Did you see him? Hey. The nerve. All right, listen. The absolute nerve. All right, forget it. It's not important. This isn't a game. No, calm down. Who does he think he is? All right, I'm telling you, don't... Esse preconceito ele tá tão intrínseco, na hora que ele fala que ele cresceu no cortiço, tudo, o que tá do lado dele, se eu não me engano, fala assim, mas você é exceção. Só que você vê que pelo julgamento inicial dele, ele mesmo se tratava como a exceção, né? Então é uma coisa que tá completamente embutida ali, esse discurso de ódio, tá completamente embutido, esse discurso de repúdio, né? Exatamente, sim, exatamente. Perfeito. E é interessante porque quando eles começam com o julgamento deles ali, né, o julgamento entre os jurados, a primeira coisa que o Henry Fonda levanta para eles é isso, é o quanto será que esse moleque não sofreu, né? O quanto será que a sociedade já não massacrou ele para ele chegar nesse ponto, né? Então ele já começa com um discurso muito humanitário, ele não é um discurso racional, óbvio, ele não vai combater os fatos e tal, não, ele primeiro começa com um discurso humanitário, e esse discurso nesse primeiro momento ele é completamente refutado pelos outros, sabe, justamente com esses argumentos, mas eu nasci, eu não sou assim, mas comigo não foi assim, com o outro não sei o que e tal, então eles começam, tipo, refutando de todas as maneiras, porque pra eles aquilo ali não é um argumento sólido, sabe, não dá pra gente colocar isso assim, e aí depois, quando eles começam, né, com aquela discussão e tal, você tem ali aquele jurado número 3, que mais pra frente vai se exaltar, vai querer partir pra agressão e não sei o que, ele no começo, ele nem tá tão exaltado, você vê outros personagens mais exaltados, né, inclusive esse que fala que nasceu num cortiço e não sei o que depois fala como manipular a faca e tudo mais, ele, em alguns momentos, ele se exalta mais também, ele levanta, vai encarar um outro cara ali e tal, então assim, tá todo mundo meio com os ânimos à flor da pele ali, e aí a partir do momento que eles vão discutindo o assunto, você tem aquele personagem, aquele senhor que tá o tempo todo gritando, que é o preconceituoso, né? Ele tá o tempo todo gritando ali e tal. Você tem do lado dos que estão julgando o garoto como culpado, aquele cara que é super racional ali, que tá pensando só, o cara que não sua, o cara que não tem sentimento, é o cara técnico ali, que tá olhando só os fatos. E aí você começa a ver esse jogo, né, como
em todos os lados existe argumento, como você pode concordar com um, com o outro e tudo mais. E é interessante da gente ver que, apesar do filme ele ir encaminhando a gente para uma virada, né, no placar ali, ele não deixa exatamente certo que o garoto é sim inocente, sabe? E nem que é uma vitória do personagem do Henry Fonda o fato dele ter mudado a cabeça dos outros. É interessante da gente ver como, mesmo os argumentos sendo colocados, não sei o quê, o filme ele deixa muito claro que o que foi analisado, o que foi debatido ali é um assunto específico que precisava de uma decisão deles. Então, assim, os problemas sociais, os problemas preconceituosos, os problemas estruturais, os problemas do sistema e tal, continuam ali. Eles não saíram de lá homens renovados, homens que mudaram, homens que... Eles não saíram. Aquele momento onde eles estão ali discutindo, você tem argumentos de todos os lados e aquilo não é um momento transformador para eles. É um momento de debate, de exposição de um problema. Eu acho que existe uma transformação no sentido de que eles têm, a maioria pelo menos, tem algum arco, sabe? Tirando o personagem do Henry Fonda, que é o protagonista, que leva todo mundo a mudar, todos eles têm algum tipo de percepção, sabe? Eles ficam, acho que um pouco mais sensíveis, com exceção do cara que só mudou porque queria ver jogo de futebol e acabar logo com essa história. Principalmente, na verdade, acho que o que mais muda, os que eu mais vi mudança, que eu mais senti que mudaram, é o cara que tem a marca do óculos, que é até muito legal, como a câmera vai focando nele, assim, vai dando um zoom, e ele só ficando parado, pra você até prestar atenção na marca do óculos e ver, né, que ele tá refletindo sobre tudo que estão falando, quando vão chegando à conclusão de que a mulher provavelmente estava sem óculos, então não deve ter visto nada. Dá quase pra ouvir a ficha caindo, né? Fazendo... Exatamente, é quase isso, e eu acho que principalmente, daí talvez seja um ponto a se discutir, que é o personagem que tá mais com raiva e tá tudo mais, mas que tem um filho com que ele não fala faz tempo, né, que ele mostra lá numa foto, e que aparentemente ele se dá conta de que ele estava mais tentando se vingar do filho, ou que ele estava com ódio de jovens, sei lá, né, por conta do filho ter ido embora, e era a forma dele se manifestar, e aí ele se dá conta de que ele tá com saudade do filho dele, de que ele, sei lá, ele rompe de repente definitivamente com o filho, porque ele rasga a foto, e ao fazer isso ele se permite se libertar disso e não descontar no jovem lá essa raiva e condená-lo à morte, dizer que ele é culpado. Então eu acho que essas tem algumas mudanças nesse sentido. Então, assim. Mas as mudanças são em cima da opinião deles e tal, do que eles estão discutindo ali. Eu não tenho a sensação de que houve uma mudança de personalidade dessas pessoas ali, entende? Que elas vão sair dali falando, não, a partir de agora eu não tenho mais preconceito contra porto-riquenhos, não, a partir de agora todo julgamento, eu não acho, acho que existe a discussão em cima do objeto. Não, eu acho que assim, a partir do momento em que todos ficam revoltados com o cara dizendo aquelas coisas, isso mostra que eles têm uma tendência a se enojar com o preconceito. Claro que ninguém do dia pra noite vira a Madre Teresa de Calcutá, sabe, assim, nesse sentido de que eles tendem a se melhorar como pessoas por conta dessa situação. Eu interpreto desse jeito. Todos eles têm algum arco de se dar conta de que, poxa, talvez esse menino não tenha cometido crime e não dá pra gente sair botando todo mundo pra isso. Isso, claro, isso não é um estudo de personagem, ou seja, você não tá olhando pra dentro de cada um deles com tanto detalhe, mas é uma compreensão geral de um grupo de personagens que eu acho que mostram algum tipo de mudança ou uma propensão a uma mudança. Eu interpreto desse jeito. Cara, é engraçado. Eu tive essas duas percepções, porque o arco dos personagens, eu também acho que tem alguns que você sente um pouco mais na pele, tipo esse cara aí do filho dele, que ele tava com raiva dele. Tipo, quando terminou, eu falei assim, porra, não é possível que aconteceu tudo isso, o cara terminou desfalecido ali, chorando, e vai sair dali como se nada tivesse acontecido. Só que ao mesmo tempo, no final do filme, eu acho genial que o Lumet mostra ele saindo, né, ali do local, e cada um indo pro seu canto, seguindo o seu rumo, até na hora que o velhinho vai perguntar lá pro Henry Fonda qual é o nome dele, ele fala, seu nome e tal, não sei o que, tá bom, tchau.
E aí, dá essa sensação um pouco que o Rafael falou, de assim, foi um caso que ficou para trás e cada um vai seguir a vida dele ali, um de arquiteto, um de tal coisa, só que, então eu tive essa sensação, essas duas sensações aí que vocês falaram, porque eu acho que realmente os personagens têm o arco deles e você fica assim, eles teve ali uma mudança, uma coisa que impactou a cabeça deles. Esse do óculos também mesmo, que você percebe o quanto ele ficou chocado com aquilo, né? Ele falou, caramba, meu mundo caiu aqui. Só que ao mesmo tempo tem isso no final de, nossa, é uma coisa que transmite uma impessoalidade ali, né, pra cada um deles. Então, e eu acho que essa que é a questão, porque quando o filme se propõe a ficar dentro de um sistema, sabe? Tô olhando aqui o olhar do diretor, o que ele veio mostrar pra gente ali quando ele vai trazer essas cenas, né? Então ele começa mostrando uma instituição, ele mostra, né, aquela coisa grandiosa, aqui onde a gente faz os nossos julgamentos e tal. Aí ele vai mostrar aqueles homens pequenos e tal, como eu falei, né, o plongé, o contra-plongé e tal. Aí você entra naquele lugar fechado com aqueles vários homens. A discussão ela vai acontecendo. Eu acho que todo o linguajar do filme, ele vai muito mais bater no que é a estrutura em si dessa sociedade, o que é o pensamento da sociedade perante essas situações que estão sendo postas ali, do que propriamente a mudança dos personagens, entende? Aí eu acho que, por mais que a gente queira imaginar que esses personagens mudaram dali pra fora, eu acho que é muito mais uma visão de uma utopia que a gente tem de, poxa, será que se a gente abrir pra diálogo e a gente conseguir conversar nisso aqui, a gente consegue mudar o sistema? Pode ser que sim, mas não é isso que o filme mostra, porque no final das contas foi isso que o Alexandre falou. No final das contas, cada um levanta. Quando o cara que é o mais radical ali, que acha que não, é culpado, quando ele dá o braço a torcer e fala, não, tá bom, é inocente. Cara, eles simplesmente pegam os casacos e vão embora. Entende? A única pessoa ali, que é essa pessoa que é mais questionadora e tal, que é o Henry Fonda, que é o que vai ali, pega o casaco do cara e tudo mais, o cara, veste o casaco também e vai embora, entendeu? Então o filme ele não vai se aprofundar nesses personagens, porque ao meu entender é um filme que vai discutir o sistema, ele vai discutir o que está sendo posto ali. E é interessante isso, porque o pré-julgamento, né? Só cortando. Ele discute como é pré-julgar uma pessoa, deixa assim. Exato. Não, ele é culpado. Calma, cara, a gente não conversou. Pô, vamos parar, vamos pensar. A cena que eles pegam a planta e ele vai caminhando, arrastando o pé pra ver, foi uma das minhas favoritas pra ver, tipo, parece um trabalho de perito mesmo, eles estavam fazendo o trabalho deles mesmo, que é discutir cada detalhezinho. Exato. E é interessante, o Rafa comentou, deu ênfase à questão do começa mostrando a instituição gigante, né, aquele prédio maravilhoso e tal, e também é uma forma de dizer que tem uma instituição da justiça, né, uma coisa, tudo muito, muito grandioso, imponente, mas no fundo quem faz são as pessoas, né? São esses 12 homens. Tipo, tanto faz se é um prédio maravilhoso, se é uma coisa... Quem faz a justiça mesmo é 12 pessoas. E depende da empatia, do não preconceito, da imparcialidade, de vários aspectos, pra você tentar ser o mais justo possível. Exato. Tão isso, que até um deles fala, tipo, eles estão cheios de pressa pra fazer qualquer coisa ali no começo, eu acho que até o cara que quer ir pro beisebol fala assim, então deixa quieto isso aí, a gente vota, não fica os 12 a favor, né, que ele é culpado, e a gente vai embora e deixa para outro júri. Então, assim, dá essa sensação de imponência, né, da justiça sobre eles, só que no final o outro júri, é isso que o Daniel falou, vão ser mais 12 pessoas ali. Quem vai resolver o destino do garoto vai ser sempre as pessoas, tipo, as pessoas que vão resolver as suas questões com a sua índole, com a sua falta de preconceito, com a sua moral, né?
Exatamente. Por isso que eu acho que é um filme muito interessante da gente assistir agora, assim. Porque é um filme que ele tá discutindo o seu sistema, né? O julgamento e como a gente se relaciona, como que a gente olha para aquilo ali. Então, essa questão, sabe? O que tá sendo posto, o que a gente precisa discutir, como que a gente vai discutir isso e tal. Eu acho que é muito mais essa questão. E aí, por isso que eu não consigo ver uma mudança de personagens, falar assim, nossa, esses personagens saíram de lá melhores e tal. Não, eu acho que é um filme que ele te provoca muito mais a tipo você olhar aquilo e falar assim, cara, olha essa sociedade que a gente vive, onde as pessoas não conseguem sentar em um quarto e conversar direito sobre um assunto específico, sabe? Olha como a gente tá doente, olha como a gente não consegue olhar e se colocar no lugar do outro. E aí vai ter o cara que é o radical, vai ter o cara que é o analítico, vai ter o cara questionador, humanitário, vai ter o outro que tá, sabe, não tá nem aí pro sistema, ele quer tocar a vida dele adiante e tal. Então assim, a gente tem todos os biotipos ali. Então, eu acho que é um filme provocador nesse sentido, sabe? Ele quer chegar pra gente e falar assim, tá, e aí? Será que a gente vai continuar dentro desse sistema? Porque acabou essa discussão sobre esse objeto, os caras vão embora. E dali pra fora, eles vão voltar a discutir sobre isso, sobre outros assuntos e tal, da mesma forma. Eu acho que daí é uma questão de interpretação. Tipo, pra mim é o contrário. Pra mim eles saíram, eu falei, não, eles vão passar a ver o mundo de outra forma. Talvez seja sonhador da minha parte. Mas o fato é que, no fim das contas, o filme, não sei se, eu acho que ele não mostra totalmente isso, ele mostra justamente só o que acontece naquela sala. O filme como um todo, extrafilmicamente falando, assim como esses personagens, está trancado na sala. Ele é aquilo só, né? Também tem isso. Tipo, ele não tá preocupado em mostrar o que tá além. O que tá além depende de cada um de nós, depende desses personagens que, né, e do que a gente imaginar que eles vão fazer. Eu acho que a questão é justamente que o filme tá só lá dentro, né? Well, I suppose somebody has to start it off again. I beg pardon. I beg pardon. What are you so polite about? For the same reason you're not. It's the way I was brought up. This fighting, that's not why we are here, to fight. We have a responsibility. This I have always thought is a remarkable thing about democracy, that we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we have never heard of before. We have nothing to gain or lose by our verdict. This is one of the reasons why we are strong. We should not make it a personal thing. É uma discussão interessante que ele propõe pra gente, esse pensamento, né? Esse pensamento no processo e tudo mais. Eu ia perguntar pra vocês, no final das contas, vocês são convencidos que aquele garoto é inocente? Eu não sou convencido de que ele é inocente, mas eu sou convencido de que tem muita ponta solta. Por exemplo, o lance da mulher tá sem o óculos, o do barulho que o trem fez, como é que o cara teria ouvido. Aquela hora que ele pega, ele fica provocando o cara número 3 e ele fala assim, eu vou te matar. Ele fala, mas você não tá falando literalmente, né? Então assim... Isso é muito bom, né? Muito, muito bom. É uma tirada, assim, muito interessante, né? Como a gente não assiste o júri, né? A gente vê só o conselho de sentença reunido. Então a gente não sabe como que é que a mulher falou, se o cara tava com um ar de deboche, se o rapaz, o acusado, tava chorando. A gente não tem, a gente só tem as informações. Então eu não consigo dizer se ele é culpado ou não, mas dá pra dizer que não tinha provas o suficiente pra condenar ele à morte, assim. Quer dizer, porque por mais que o cara foi preso, ficou 10 anos na cadeia injustamente e tal. Beleza, processo... O Estado sai da cadeia e tal, mas tipo, se o cara morrer,
não tem como ressuscitar o cara, tipo, ressuscita aí que no fim você era inocente. Então, sabe que é isso que é uma coisa que me chama muito a atenção, assim, é por conta disso, assim, tipo, por mais que você tenha um esforço, você tem um personagem ali que é colocado como esse personagem que tá tentando defender o réu, né, ele tá trazendo argumentos, ele tá tentando ajudar de alguma forma. E daí ele fala e tenta ajudar e tal. E no final das contas, você que está assistindo, você também não está convencido daquilo. O que você fica realmente convencido falta discutir mais sobre esse assunto. A gente precisa discutir mais sobre esse assunto, né? E que aí entra aquele negócio que eu falei, né? Tipo, é melhor um criminoso solto do que um inocente preso. Então, é por isso que eu também entro nessa questão. Tipo, pra mim, assim, melhor não prender do que correr risco de botar um inocente na cadeia e, pior ainda, no corredor da morte. Então é muito por aí também, assim. E acho que mesmo que não fosse a condenação à morte, né? Eu acho que ela serve pra deixar a história mais dramática, obviamente. Mas mesmo que fosse só prender por muitos anos, você pensa, jovem e tal, e ainda sem evidência nenhuma, não faz sentido, entendeu? Pra mim. E aí entra uma outra discussão também, que é o Estado punitivista, né? Esse conceito de que tudo tem que ser, né? Aquela coisa da raiva, né? Tudo tem que ser punitivista. Tudo tem que punir. Não resolve necessariamente e corre grandes riscos de botar quem não fez nada atrás das grades à toa, né? Sim, exatamente. Pra você, Alexandre, ele era culpado ou não? Cara, não. Culpado eu não acho que era, não. Não, eu fiquei com os argumentos ali em si a favor dele são muito certeiros. Tipo, a senhorinha que falou que viu, mas morava do outro lado do trem. Eu falei, não é possível que ela viu. E tem o argumento que eu acho que talvez definiria o caso, e até por isso eles deixarem aberto, é do horário que ele voltou. Né, que eles falam que ele foi pro cinema e voltou 3 da manhã. E aí o pessoal fala, não, o assassinato aconteceu 00:10 e foi isso mesmo. Esse, tipo, é o argumento que mais me deixou encucado, assim. Mas, assim, definitivamente é o que o Henrique e o Daniel falaram. É uma coisa que merece demais o benefício da dúvida ali. Demais. Exatamente. É uma coisa ter que... é isso que o Daniel falou, melhor um culpado solto do que um inocente preso ou morto ali. O benefício da dúvida precisa dar para aquela pessoa como indivíduo, como um ser humano. Você sabe que quando eu assisti esse filme, uma das coisas que me veio à mente, assim, que eu lembrei, foi, eu tava vendo um dia desses com meu pai, uns quadros do Jô Soares, aqueles quadros antigos que ele fazia, né, do Vivo Gordo e tal, e ele tinha um quadro cômico que era um cara que acordava de um coma depois de muito tempo, assim, e tal. Tipo, clássico, né? A gente já viu isso em várias... E aí alguém vai lá pra explicar pra ele o que aconteceu. Então o cara chega lá, ele acorda, daí, o que aconteceu? Não, os militares estão no poder e tal, sabe aquelas coisas? E aí eu achei tão interessante, porque eles vão falando pra ele as coisas que estão acontecendo e tal, e voltam em alguns assuntos que hoje parece que são tão atuais, porque, por exemplo, eles viram pra ele e falaram assim, não, o país tá em crise, o país tá em crise. Ele, caraca, ainda tá em crise, pô, o cara ficou 30 anos lá, né, em coma e ainda tá em crise. O país tá em crise. Mas como é que tá? Pelo menos a gente tá com dinheiro e tal. Não tá com dinheiro, o país tá quebrado e tal. Pô, mas ainda tá quebrado e tal. E aí quando eu assisti esse filme agora, eu fiquei tão impressionado com isso, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente essas discussões que a gente tem hoje em dia, discussão política, discussão sobre pontos e tal, que elas fazem exatamente do jeito que o filme mostra. A gente tá falando de um filme de, 70 anos atrás, praticamente, entendeu? 60. A gente tá falando de um filme... 63. A gente tá falando de um filme que, tipo, tinha tanto tempo atrás e dá a sensação que a gente teve uma evolução humanitária tão devagar. Se por um lado a gente evolui na parte tecnológica, a gente evolui em
com algumas coisas tão interessantes para a humanidade, na medicina e tudo mais, parece que na parte humanitária a gente engatinha, a gente não consegue desenvolver. E se você entra hoje no Twitter para você ver as pessoas discutindo sobre quarentena, discutindo sobre pandemia, sobre direita, sobre esquerda e tal, é isso, as pessoas não querem mais discutir o objeto da discussão, elas querem se ofender, as frases acabam com você é um merda, você é um não sei o que, você é um não sei o que, as pessoas não conseguem discutir mais, meu. Por isso que tem que acabar o Twitter, que só tá o Trump, o Bolsonaro, os filhos dele e o Daniel. Só esses que usam o Twitter. Tem que acabar o Twitter. Mas é isso porque é muito difícil, né? Você vê nesse filme, você vê na realidade, não sei se vocês concordam, mas assim, é difícil, é realmente difícil você debater, né? Tipo, você precisa pensar em argumento, pensar no que você realmente pensa, transformar em palavras, colocar, entendeu? É difícil. Não, e o mais difícil é você estar disposto a ouvir o outro. Nossa, isso é muito difícil. Exatamente, é mais difícil mesmo. E aí que tá, como é que faz? Tem que ser educado pra isso, né? Eu acho que é muito isso também. A gente tem que aprender a debater e aprender a ouvir. E é difícil mesmo, não tem jeito. E a gente ainda vive numa sociedade que nem coisas muito básicas consegue ensinar totalmente, né? Que dirá ensinar coisa tão difícil como isso, né? Debater de maneira civilizada e tudo mais. É, por isso que eu quis começar aqui, né, com a minha frase e tal, porque essa frase que eu falei, esse diálogo, acontece com aquele senhor super preconceituoso e com o italiano, né? Porque o italiano, ele para em algum momento depois que há uma grande discussão e aí tá todo mundo meio quieto, assim, sabe aquele momento da discussão em que as pessoas não sabem mais o que falar, tá aquele climão, assim, e aí o italiano pega e fala assim, gente, por favor. Aí o velho lá vira pra ele e fala, por favor, por que você é tão educado assim? Ele fala assim, pela mesma razão que você não é educado. Esse é o jeito que eu fui criado. Cara, eu achei tão incrível essa frase, eu achei tão sensacional, sabe? Essa frase, porque é isso, cara. No final das contas, tudo parte da educação, do respeito, da empatia e tal, sabe? Então é impressionante como esse filme... ele é uma aula cinematográfica porque ele aborda técnicas, né, como plongé, contra-plongé, a gente vai ver técnicas de narrativa, a gente está falando de um filme com 12 homens que fica dentro de uma sala, a gente tá vendo como que esse filme consegue se desenvolver de uma forma que prende a gente ali. Então tem ali técnicas de narrativa, tem técnicas de argumentação, tem construção de personagem, tem construção de argumento. Então é um filme muito, muito bem feito, assim, muito bem... De câmera. Eu acho importante a gente falar disso, assim. Tem vários momentos em que ele consegue aumentar um personagem que tá ganhando a discussão, diminuir o que tá perdendo, em vários momentos. Ele é super fluido, então ele vem e volta nas pessoas, nos personagens, sem ficar cansativo, cheio de corte. Ele escolhe o corte, o momento em que eles estão falando, eu citei já, né, do óculos, da marca do óculos no rosto do homem, é um dos poucos momentos em que o filme fica naquela coisa do corte, né, praticamente dois super close, né, no rosto de um e de outro, e aí fica corte, volta, cara de um, cara do outro, cara de um, cara do outro. Mas o resto não, né, qualquer outro diretor faria isso, tipo um monte de corte. Põe, sei lá, filma de várias vezes, ou com várias câmeras e corta. E nesse não, a câmera passa, ela desliza, ela sobe, ela desce, ela mostra todo mundo de cima, ela espera eles se movimentarem para se movimentar depois e mostrar eles mise-en-scène, né? Mostrar eles andando, ocupando o espaço e mostrando a atuação deles também na forma como eles caminham pela sala, né? Ela usa esses momentos, tipo, o momento que a gente falou, ela se afasta do cara para se afastar ideologicamente do cara que tá bradando com preconceito e mostrar todo mundo se afastando dele. Então ela vai usando
dessas artimanhas, esses artifícios pra gente entender melhor a dinâmica entre esses personagens e também pra não ficar só um filme chato, né? Aquele filme de muito corte, né? É muito legal. Cara, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com 12 Homens foi no teatro, né? Eu vi uma peça lá no Tucarena. E, tipo, eu tinha achado já muito bom, porque a história é muito boa. Então, ia ser muito fácil, eu acho, pro Lumet adaptar do teatro essa história, tipo, utilizando artifícios mais fáceis, assim, que nem o que vocês falaram, tipo, de fazer corte o tempo todo, não sei o quê. Só que o filme, ele virou um marco do cinema também, porque o jeito que ele explora isso, tecnicamente, é muito bom ali, é muito bom. E por ser num espaço ali pequeno, ser num espaço único, né, você sente todo o corte. Quando o Lumet vai cortar, vai dar um super close, alguém se fala, caramba, vai acontecer alguma coisa, tá focando a cara desse sujeito aqui, ele vai fazer uma revelação, não sei o quê. Então, como adaptação de mídia, assim, o filme ele é muito, muito espetacular também. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui, né, pra dar dicas para você aproveitar melhor sua semana, você que tá aí, tá curtindo mais podcasts, tá vendo mais série, tá vendo mais filmes e tal, nesse momento aqui que requer, né, que a gente fique em casa, que a gente fique ali cuidando da nossa casa, da nossa vida, da nossa saúde. Dani, vamos começar dessa vez com você. O que você trouxe de bom, de Plano Detalhe para essa semana? Então, vou passar 3 planos detalhes. Um podcast que já estava na minha lista aqui para eu indicar. É um podcast que faz parte da Jovem Pan, inclusive, e é o podcast do Ulisses Neto, né, que é do NBW, né, que enfim, quem ouve podcast de política deve conhecer, e que é jornalista da Jovem Pan. Ele tem um podcast chamado Londres Real, que é bem interessante, assim, ele mostra a realidade de Londres, porque ele mora lá, né, ele mora já faz um tempo em Londres, foi correspondente da Band, não sei se ele ainda é, né, do Grupo Bandeirantes, e esse, enfim, é um podcast bem simples, é ele falando, e ele apresenta a realidade, né, de algumas coisas de Londres, desde custo de vida, até como foi a privatização dos trens, porque todo o sistema de trem, o sistema ferroviário da Inglaterra privatizado, ele explica o porquê e como aconteceu, e quais as tretas que estão rolando a ponto de estão debatendo agora a estatização, né, a reestatização dos trens de lá. E, enfim, é bem rápido, bem simples. Ele falando, ele apresenta as coisas, tem lá os seus 10, 15 minutos, e é muito legal de ouvir e de conhecer, né, coisas sobre Londres e tudo mais. E aí eu vou passar outros 2 que tem bastante a ver com o momento que a gente está vivendo, mas com uma visão histórica, e tem até a ver com esse filme, porque o Rafa comentou, né, aqui do filme do 12 Homens em uma Sentença, como ele mostra que algumas coisas não mudaram e tal, e é muito interessante a gente olhar para a história, né? Uhum. E tem 2 vídeos, coincidentemente, saiu um vídeo que eu ia indicar, e eu vi hoje um outro que eu vou indicar também. Um é do Eduardo Bueno, que ele tem um canal chamado Buenas Ideias, que é um jornalista especializado em história. Ele é engraçadão e tal, e ele fez um vídeo sobre a gripe espanhola, né, que chegou no Brasil em 1918 e foi assim um caos, todo mundo teve que ficar em casa, tinha que lavar a mão, enfim, coisas que a gente está vivendo agora também. E para ajudar a entender mais a gripe espanhola, hoje no dia que a gente está gravando o podcast, saiu um vídeo lá do Nerdologia, também sobre a gripe espanhola, completamente diferente, fala sobre o mundo todo, um ponto de vista amplo, enquanto que o Eduardo Bueno fala muito sobre como foi o Brasil, como que os políticos reagiram e tal, de uma forma bem irônica. Ele é bem, bem engraçado, assim, ele fala umas coisas que você dá risada, e o do Nerdologia não, é bem mais amplo, fala do mundo todo e tal, mas os dois dão uma boa ideia do que foi a gripe espanhola, que nada mais era do que a
H1N1, né? Assim, era simplesmente o vírus H1N1, influenza e tal, pela primeira vez, né? Chegando para muita gente e incomodando muita gente. E, enfim, os 2 vídeos são sensacionais pra gente olhar pra história e entender um pouco das coisas, porque às vezes a gente esquece, né? A gente esquece de olhar pro passado e ver que teve coisa já aconteceu parecida e aprender com elas. Então, enfim, esses dois vídeos são bem legais pra isso. Muito bem, tá aí. Planos, detalhes anotados pra você, né, que tá ouvindo. Tudo vai ter link aqui no post desse podcast, então se você não pegar alguma coisa, você entra no post e vai ter lá tudo que a gente falou, e aí é só ir lá clicar, você ainda dá um page view pra gente. Olha só que maravilha, né? Alexandre, e você? O que você trouxe pra gente aí na sua estreia aqui no Plano Detalhe? Cara, eu trouxe 2 séries aqui, conhecidas. Até tentei relacionar com 12 Homens no sentido de delas terem uma pluralidade de temas ali para discutir, para abordar. Uma é True Detective, que foi uma série que eu vi faz pouco tempo, a primeira temporada, e, cara, eu adorei, assim. Eu acho que ele consegue colocar numa trama de investigação várias questões existenciais ali, com personagens ali muito bons, muito bons mesmo, para uma série que poderia ser uma série policial. Então foi uma coisa que me pegou muito, assim, o Matthew McConaughey mesmo, cara, eu já vi atuações boas nele, mas lá ele é quase uma força da natureza, ele é muito bom. Então me pegou muito, e a primeira temporada ela fecha ali a história, né? É uma série que dá pra você ver, tem 8 episódios, se eu não me engano, dá pra ver bem tranquilo, assim, dá pra ver como se fosse um filmão mesmo. Legal. A outra série, ela também discute muitos temas, mas ela já é bem mais sensível, já é uma coisa mais afetuosa, vamos dizer assim, que é This Is Us. This Is Us, eu terminei a 3ª temporada, e é engraçado, porque a primeira temporada é aquele baque, né, aquele que você percebe o que é a série, tipo, as sensações que ela te causa, tudo, e só que eu acho que depois, na segunda e na terceira, a trama ela vai por uns lados que você pode pensar assim, caramba, ele tá forçando a barra. Só que aí você começa a se identificar com novas questões ali, de família, de amigos, tudo, porque é como se fosse o ciclo da vida ali, né, que aborda. No final da 3ª temporada, ter me identificado com tanta coisa, é uma coisa que pra mim comprova um pouco o quanto a série ali, ela é estável. Então, meus planos detalhes são esses 2. Pô, demais, tá aí. Tem alguns artigos que a gente escreveu sobre This Is Us que tá dentro do site, então você pode ir lá ver também, tem análise, tem filosofia e tal. Muito bacana realmente essa série. Cara, demais. E aí, Henriquinho, o que você trouxe pra gente no nosso plano detalhe? Cara, eu tenho 21 planos detalhes. Nossa senhora, o podcast à parte. Mas eu vou facilitar. Faz tempo que eu e o Xoxinha, a gente tá pra gravar, a gente já fez uma vez, não deu certo, mas pra gravar um podcast sobre os filmes dos estúdios Ghibli. Pelo menos uma grande parte dos animes que foram feitos pelo estúdio Ghibli lá do Hayao Miyazaki, mais uma galera muito fodona lá do Japão. E em fevereiro, a Netflix fez um acordo com a Ghibli para distribuir alguns animes aqui no Brasil. E aí, durante fevereiro, março e abril, em cada um dos meses foram chegando uma leva de 7 filmes, então 7, 14, 21. Terminou agora, dia 1º de abril. Então, eu queria indicar pra galera que tá de quarentena, que tá ficando em casa, galera com filhos e tal. Tem muito filme dos estúdios Ghibli para assistir, cada filme diferente do outro. Filmes muito importantes, não só para quem curte anime, mas para quem curte um bom cinema. A gente já falou bastante do Hayao Miyazaki aqui no Cinemação. Já falamos até sobre animes no começo do podcast. Já teve podcast filmes de animes. Lembra que a gente gravou, acho que na primeira temporada, se bobear? Sim. Então tem coisas muito interessantes. Tem Meu Vizinho Totoro, Princesa Mononoke, When Marnie Was There, eu acho que tá traduzido como Quando Marnie Esteve Lá, ou algo assim, que é um filme bem recente. Eu lembro que eu escrevia bastante sobre ele pro Cinemação, alguns anos atrás. Ponyo, então tem muito filme. Se você digitar lá na barra de busca, Ghibli, né, Ghibli, ou Hayao, né, HAYA, você vai encontrar uma galeria assim de filmes, bastante opção,
E, tipo, dá pra distrair muito. Se você assistir um filme por dia, você tem aí 3 semanas completas pra você ficar bem distraído, pra desocupar um pouco a cabeça dessas notícias tensas que a gente tá tendo aí no dia a dia. Muito bem, olha isso, cheio de indicação bacana. Acho que, olha, 21 filmes vai dar pra ficar um bom tempo aí na quarentena, bem distraído, viu? Eu trouxe aqui 2 planos detalhes pra vocês, planos detalhes para entreter, né, vocês. E é o seguinte, o primeiro deles é a série Westworld, que voltou agora, né, recentemente. Ela tá na sua 3ª temporada. Tô acompanhando essa série em tempo real. Por ser uma série da HBO e tal, ela tem aquele lance, né, de sair um episódio por semana e tal. Bom, estamos na 3ª temporada, a série se desenvolveu bem na primeira, na segunda. Ela tem uma história muito complexa, vale destacar que um de seus autores, né, o Jonathan Nolan, que dizem que era a cabeça pensante ali, né, dos irmãos Nolan, né, do Christopher Nolan e do Jonathan Nolan, dizem que Jonathan é o que tinha as ideias mais mirabolantes e tal. Não sei se é verdade, mas em Westworld a gente tem uma pitada disso, porque a série é muito doida, cara. E aí, quando foi começar a 3ª temporada, eu fui ver um resumo e tal, e aí explodiu minha cabeça, porque tinha coisa que eu achava que eu tinha entendido e eu não tinha entendido, era nada, assim, tinha coisa... É muito isso, né, cara? Tinha coisa, caraca, eu nunca tinha reparado nisso e tal. Bom, é uma série que já ganhou Emmy, é uma série que já levou prêmio com atriz coadjuvante e tal, já ganhou muito prêmio. A série ela começa, né, mostrando Westworld, que é um parque de diversão futurista que permite que os visitantes eles possam viver suas fantasias utilizando uma inteligência artificial. O tema desse parque é um tema de faroeste e tal, então começa ali. Então eles têm os anfitriões, que são esses robôs que ficam dentro dos parques, e aí tem os visitantes, né, que vão lá chegar nos anfitriões e tal, e vão poder passear pelo parque interagindo com esses anfitriões. Os anfitriões são pessoas, né? São robôs ultra realistas, e aí existe também toda uma discussão ética de até onde que a gente vai, até onde que isso expõe quem nós realmente somos e tal. Enfim, na primeira temporada, na segunda temporada, a gente tem a participação do Anthony Hopkins, que é um ator, assim, incrível você ver esse cara trabalhando. Então aqui você vai ter várias cenas dele ali, ele tem um peso dramático incrível. E agora, nessa 3ª temporada, a gente teve aí a adesão, né, do Jesse Pinkman, que não é o Jesse Pinkman de Breaking Bad, mas é o Aaron Paul que era o Jesse Pinkman no Breaking Bad. Enfim, a série é excelente. Para quem quiser começar a ver ela agora, eu acho que vale a pena. Para quem quiser continuar assistindo ela, eu acho que vale a pena. Eu adoro essa série, então fica esse meu primeiro plano de detalhe. Detalhe, só uma curiosidade, a série teve o filme na década de 90, se não me engano, é baseado num livro do Michael Crichton, que é o mesmo autor do Jurassic Park. Então, tipo, o cara gostava de criar livros e em que parques davam tudo errado, assim. As atrações dos parques queriam matar os visitantes. Exato. Não, você imagina que o cara que é o criador de Jurassic Park, e aí ele vai pra mão de um cara como o Jonathan Nolan, que é um cara que sabe desenvolver bem as histórias. Então, é incrível realmente. E por fim, né, eu tenho outro plano de detalhe aqui, que é um canal no YouTube de um cara que é filmmaker, né, faz vídeo, faz fotografia e tal, que é o Peter McKinnon. É um cara que eu adoro ver os vídeos dele, é um cara super alto astral, assim, super didático também, do jeito que ele ensina, né, como ele fala sobre câmera e tudo mais, e vale muito a pena, assim, para quem quer aprender um pouco sobre câmera, sobre tirar fotos e tal, acho que vale a pena acompanhar o canal desse cara. Ele estourou, assim, ele foi muito rápido. Hoje ele já tá com quase 5 milhões de inscritos, e ele fez recentemente um vídeo de react mostrando algumas coisas que fazem nos bastidores de filmes hollywoodianos, e cara, é incrível, assim, ele vai mostrar vídeos assim, tipo, que você fica perplexo, o que os caras constroem, técnica de filmagem, é incrível, assim, ele inclusive, que é um cara que trabalha com isso, tem um
momento lá que ele fica sem reação. Ele fala, não acredito que os caras criaram um negócio desse tamanho, desse jeito e tal. É realmente impressionante. Então, fica a minha dica aí, Peter McKinnon, link estará aqui no post, vale a pena para quem quiser saber um pouco mais, né, de audiovisual e técnicas de filmagem e fotografia. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 361, podcast onde a gente falou aqui sobre 12 Homens e uma Sentença, um filme clássico. Tivemos aqui a presença do Alexandre, né, que veio ajudar a gente a discutir aqui o filme. Alexandre, obrigado novamente pela sua presença aqui. Quero que você deixa o convite, né, para as pessoas, quem quiser te acompanhar em rede social, ver seu trabalho no Cineclick, como faz, né? Como que essas pessoas fazem para chegar até você? Cara, primeiramente, grande prazer estar aqui, muito bom o papo. E também agradeço por ele. Quem quiser acompanhar o Cineclick pode ir no Facebook, no Twitter e no Instagram. O Cineclick no Instagram tá como Cineclick Oficial. Papos de Carona, o podcast que eu faço com meu amigo Gabriel Alviano, tá como Papos de Carona no Instagram. A gente já tem episódio lá do Homem Invisível e daqui a pouco vai sair do Poço. A gente falou do Poço. Legal. E o meu pessoal, Instagram pessoal, Alexandre_Dias19. Quem quiser também me segue lá, trocar uma ideia. É isso aí, mas muito obrigado aí, gente. Pô, demais, cara. Obrigado novamente, foi incrível. Henriquinho, obrigado também pela sua presença aqui, mais uma vez, contribuindo muito e agora contribuindo com conhecimentos jurídicos. Viu só? Quem diria que eu ia enrolar vocês tão bem, né? O pessoal acreditou, tá bom. Mas foi legal, cara. Foi legal revisitar esse filme, porque assim, era aquele típico filme que do tipo, meu avô, vamos assistir um filme à tarde. Vamos. Aí ele punha esse filme, por exemplo. E quando eu era criança, assim, adolescente, não é parado, tipo, cadê a morte, destruição, explosões e tal, né? Mas era interessante, era uma coisa assim, é uma história interessante, mas é parado. Mas agora que a gente tem mais conhecimento, assim, por causa do site, por causa do podcast, vai aprendendo, foi muito mais interessante pegar as nuances, né? Como você falou, a hora que começa a falar do detalhe da marquinha no óculos. A câmera vai aproximando do cara aqui, e que ele usava óculos, ele tira e põe o óculos várias vezes. A gente pegar esses detalhes é muito legal, assim, a gente poder revisitar filmes que a gente conhece, mas que a gente assiste com o olhar atual, a gente sempre captura algo diferente, né? Então, obrigado por me ajudar a revisitar esse filme e convidar todo mundo também a me ouvir, eu e o Xaxim, a cada 15 dias, aos sábados, lá no podcast Geração M. Verdade, tem que ir lá visitar o Henrique, porque olha, tá dando um trabalho esse podcast, mas o papo lá é muito bom, viu? Tá muito bacana realmente. Dani, obrigado também por esse papo sensacional sobre um clássico. Isso aí, eu que agradeço, obrigadão a todo mundo, valeu Alexandre, obrigado por aceitar o convite, valeu Henrique, e é isso, todo mundo que tá ouvindo, espero que vocês tenham gostado do podcast 4 Homens e 4 Opiniões. 4 homens e 4 opiniões. Ou 4 homens e uma opinião, porque todo mundo gostou do filme, então tudo bem. Verdade. É isso aí, o podcast Cinemação 361 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.